Alô, galerinha do canal Bioline, professor Marcos André, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas sobre morfologia vegetal, hoje nós vamos falar de um órgão importantíssimo, que nada mais é do que a folha. Se você tem dúvida sobre morfologia vegetal, peço para que você fique comigo até o final da aula, que eu tenho certeza que você vai acertar qualquer questão na prova de vestibular que enalteça esse conteúdo, especialmente o órgão que nós vamos trabalhar hoje, que é a folha. Então fique comigo na aula de morfologia vegetal. Galerinha, quando a gente fala de folha, é importante que você tome bastante cuidado com a função dela. Então, a principal função dela é realizar o processo fotossintético. Haja visto que na folha nós vamos encontrar um parênquima, chamado de parênquima clorofiliano, parênquima assimilador. Parênquima clorofiliano, ele é constituído pelo parênquima lacunoso e pelo parênquima palissádico. E na epiderme inferior da folha, aí é mais histologia, que tem uma aula aqui no canal, você vai encontrar os famosos estômatos, que são estruturas importantes que regulam a perda de água, regulam também a troca gasosa, a aeração da folha. Então, os estômatos, na grande maioria das folhas, estão voltados para a epiderme inferior, especialmente em plantas que são adaptadas a ambiente seco. Elas apresentam estômatos mais numerosos, de menor tamanho e com abertura e fechamento em períodos diferentes. Isso é importante para reduzir a perda de água. Então, a atividade fotossintética depende diretamente da folha e desse parênquima, que é chamado de parênquima clorofiliano. A respiração e transpiração também são eventos realizados pela folha. Eu acabei de falar para vocês que o estômato também contribui para o processo de aeração e, consequentemente, o estômato também estão associados à transpiração, que é a eliminação de água na forma de vapor. Então, atenção para esse detalhezinho que é fundamental. Ao analisar a folha, nós vamos ter o limbo, que é essa região mais desenvolvida da folha. Nós vamos ter o pecíolo, que é justamente o seu eixo de sustentação, e a bainha, que vai ser o ponto onde ela vai se fixar, né? A inserção da folha em um ramo, nós vamos chamar de bainha. Então, bainha, pecíolo e limbo são as regiões, são as estruturas que vão compor uma determinada folha. Galera, e é justamente a partir de agora que nós vamos analisar o tipo de folha e o que ela representa como adaptação. As monocotiledôneas têm folhas cujas nervuras são paralelas, tudo bem? Paralelas. Então, a gente classifica como folhas pararelinérvias, tudo bem? Já as dicotiledôneas, nós temos folhas peninérvias. Por quê? Porque a nervura ela é ramificada. Lembra que a nervura está diretamente relacionada à presença dos vasos condutores de seiva. Então, essas nervuras é onde estão associados o xilema e o floema. Se essas nervuras estão dispostas de forma paralela, nós vamos classificar como sendo do grupo das monocotiledôneas. Se é uma nervura ramificada que lembra a pena de uma ave, nós vamos classificar como sendo planta do grupo das dicotiledôneas. Então, a distribuição das nervuras pode ser utilizada para a classificação dos vegetais. Um outro tipo de folha interessante, e aí são folhas modificadas, que representam adaptações, são os cotilédones. Os cotilédones são folhas modificadas para o armazenamento de nutrientes. Nós temos plantas que possuem um cotilédone, são chamadas de monocotiledôneas, e plantas que apresentam dois cotilédones, são chamadas dicotiledôneas. Galera, mono e dicotiledôneas. Atenção para esse detalhezinho, que é interessante para que vocês possam aí analisar dentro da classificação botânica que já foi discutida. Então, monocotiledônea tem um cotilédone, dicotiledônea tem dois cotilédones, mas o que são cotilédones? São folhas modificadas que armazenam nutrientes importantes para o desenvolvimento do embrião. Um outro tipo de folha modificada, pessoal, são os catáfilos, que nós vamos encontrar lá em caules subterrâneos do tipo bulbo, como acontece no bulbo simples, como é o caso aí da cebola, e no bulbo composto, como é o caso do alho. Esses catáfilos também são folhas que acumulam nutrientes. Quando você observa
uma cebola, a parte mais externa ela é mais rígida, né? Uma folha mais endurecida. Ela também está associada a conter ali a resistência. Mas quando você parte uma cebola ao meio, e aí eu tenho toda a suculência dela, é justamente em função da presença dessas folhas que armazenam nutrientes. Eu gostaria do máximo de atenção de vocês. Nesse exato momento isso é importante, tá? Ao falar de cebola, eu estou falando de um caule subterrâneo. Só que essas folhas da cebola são folhas modificadas, denominadas catáfilos, que armazenam nutrientes. Nós temos os espinhos, que talvez sejam as folhas modificadas mais cobradas em provas de vestibular. Os espinhos são interessantes nas formas cactáceas, plantas xerófitas, que têm baixa capacidade, são adaptadas à redução da perda de água. Leva em consideração que a folha é o órgão vegetal que é responsável pela transpiração, e é ele que de fato está associado à maior perda de água para o meio ambiente na forma de vapor. Uma planta como as formas cactáceas, que eu estou mostrando aí na imagem, é uma planta adaptada ao ambiente seco, então ela precisa reduzir a perda de água, e reduzirá essa perda de água por meio de modificações. E uma das principais modificações é a redução da sua folha. Note que o caule é esverdeado, porque é ele que vai ser responsável por fazer a fotossíntese. O caule armazena água, tem parênquima aquífero bem desenvolvido. E essas folhas modificadas em espinhos são fundamentais, justamente para a redução da perda de água pelo processo de transpiração. Então, espinho é uma folha modificada. Não vá confundir lá, por exemplo, na roseira, que ele vai trabalhar com a ideia de espinho. E não é espinho, aquilo ali é um acúleo, ali é uma modificação na epiderme. É diferente da laranjeira, que também tem um espinho, só que ali é uma modificação caulinar. Então, tanto o espinho pode ser uma modificação caulinar, mas aí os principais em termos de prova são modificações foliares para redução da perda de água. Um outro tipo de folha modificada interessantíssima são as brácteas. São folhas bem interessantes, próximos a flores, e flores que não têm tanto atrativo assim, olha que legal. Nós fizemos uma aula anterior de morfologia a importância das pétalas na atração de animais polinizadores. As brácteas são essas folhas modificadas que passam a ter esse papel de atração, uma vez que as suas pétalas, a pétala dessas flores, não são tão atrativas, tão chamativas assim. Então, as brácteas são folhas modificadas com esse papel de atrair animais, de atrair polinizadores, importantes assim no processo de polinização, no processo de reprodução. Não são férteis, tem que se deixar bem destacado isso, mas elas são interessantes na atração de animais que atuarão como agentes polinizadores. Outras folhas interessantes, as gavinhas, são folhas que permitem a fixação de algumas plantas a substratos. Então, algumas plantas trepadeiras utilizam tanto caules, que podem ser classificados como gavinhas também, como folhas para se fixar e assim conseguir crescer nesse tipo de aparato, nesse tipo de superfície. Então, as folhas do tipo gavinhas são folhas interessantes para essas plantas trepadeiras. As folhas insetívoras são aquelas folhas associadas às famosas plantas carnívoras. Elas fecham, né? Elas têm mecanismos que vão se fechar e vão prender, por exemplo, o inseto. Mas qual é a particularidade? E aí eu recebo muito essa pergunta ao longo das aulas. Marcos, se uma planta é carnívora, ela deixa de ser produtora e passa a ser consumidora? Não faça isso. Ela vai fazer esse hábito alimentar em função de um solo pobre em um elemento químico que é o nitrogênio. E o inseto é interessante nesse cenário porque ele apresenta o exoesqueleto quitinoso. O exoesqueleto quitinoso, a quitina é um polissacarídeo nitrogenado, mas a degradação das proteínas que fazem parte do inseto e a proteína é rica em nitrogênio. Tudo bem, galera? Então, gavinhas e folhas insetívoras são interessantíssimas, são folhas modificadas. Agora, acho importantíssimo sempre resolver questão, a gente vem resolvendo. A aula, quando a gente joga o slide, né, trabalha dessa maneira. Eu posso utilizar esse recurso, espero que vocês estejam gostando. Caso estejam gostando, dê um like aí no vídeo, faça um comentário, divulgue aí para os amigos. É importante, se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva. Muita biologia aqui no nosso canal.
As folhas apresentam formas variadas, resultantes das adaptações necessárias para que as plantas habitem ambientes diversos. Considerando a anatomia foliar das angiospermas, assinale a afirmativa correta. A epiderme é multiestratificada. Não, está errado. A epiderme de uma folha ela é monoestratificada, é bem fininha. Tudo bem? As folhas de plantas xerófitas, o mesófilo é preenchido pelo clorênquima. Contém tecidos condutores, mas não possui tecidos de sustentação? Claro que não. Se há um processo de sustentabilidade, é feito pelo colênquima e esclerênquima. As folhas de plantas xerófitas apresentam mais estômatos, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas para reduzir a perda de água. Isso é verdadeiro. Tem mais estômatos, são menores e têm um tempo de abertura e fechamento diferentes, abrem e fecham-se mais rápidos, que é justamente para reduzir a perda de água. Os feixes condutores da folha, prolongados nos feixes da raiz, apresentam um xilema voltado para a face inferior e o floema para a face superior. Não há essa distribuição, então a alternativa correta é a letra C de casa. Mais estômatos, menores e mais rápidos, o que isso determina menor perda de água para o meio ambiente. Galerinha, e para a gente trabalhar mais ainda, as plantas carnívoras, diferentemente de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente insetos. Essa adaptação favorece sua sobrevivência, porque essas plantas provavelmente vivem em ambientes pobres no elemento químico nitrogênio. E a alternativa correta vai ser a letra B de bola. Beleza? Galerinha, gostaria de parabenizar e agradecer a todos aqueles que ficaram até esse presente momento comigo. Espero ter ajudado nesse tópico aí de morfologia vegetal. Divulgue esse vídeo para a galera, curta, comente, se inscreva. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, visite meu site www.bionline.com.br. Obrigado pela parceria e fique ligado nas próximas aulas aqui do meu canal.